Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Aulas de Dermato. Seguimos com o nosso estudo, tá? Tô bem atrasado, tá? Faz tempo que eu não consigo, faz tempo que eu estou montando essa aula e não conseguia realmente terminar. Muita correria no consultório, muita correria de trabalho e aí às vezes estava me apertando bastante, então desculpe pela demora de liberar a aula, mas dá uma trabalheira, ainda mais essas doenças que são mais complicadinhas. Então vamos lá, pessoal, sem demorar muito. De novo, se você está curtindo, se você gosta, se inscreve no canal, dá um like e compartilha. A ideia é a gente estudar, a ideia é a gente compartilhar conhecimento e no que eu puder ajudar, eu tô aqui. A aula de hoje é sobre essas principais micoses profundas. São todas as micoses profundas? Não, tem outras que são menos importantes, menos vistas, e aí ficaria muito extensa, muito pesada a aula. Eu preferi focar nessas daqui que são os principais e principalmente por causa de questões, essas coisas de prova. Então, paracoccidioidomicose, esporotricose e cromoblastomicose. Aulinha mais pesada, assunto mais difícil assim, mas vamos lá, tem que saber. Tá? Então vamos lá, seguimos. Então assim, com relação à ideia, micoses profundas, são infecções fúngicas que acometem tecidos internos do organismo, podendo afetar órgãos, sistemas e em alguns casos disseminados por todo o corpo. O nosso foco principal vai ser a dermatologia, então eu vou falar mais da parte de dermato, mas para vocês entenderem, essas aulas podem ser vistas na infectologia, vocês podem ver isso daí, como elas pegam mucosas, vocês podem ver isso no otorrino, pode ver na parte, por exemplo, de cirurgia cabeça e pescoço. Então, em outras especialidades também pode ser discutido isso. Na infecto com relação a tratamento, as lesões que acontecem de mucosas na otorrino. Então, assim, na parte eu vou focar mais na parte da dermato, mas vocês podem ter outra parte do estudo nessas outras especialidades. Na parte de pneumo, porque também pode ter lesão pulmonar, então meu foco é principal na dermato, mas vocês podem estudar isso aqui em outras especialidades, tá? Podem ser adquiridas através da inalação de esporos fúngicos presentes no ambiente ou pela inoculação direta na pele através de trauma. Tem alta morbidade, ou seja, machuca bastante, e podem ser potencialmente fatais se não diagnosticadas e tratadas adequadamente, principalmente a alta morbidade. Machuca, destrói, lesiona bastante as estruturas aonde esses fungos vão se desenvolvendo. Algumas micoses profundas são endêmicas, acontecem de tempo em tempo, sempre, em determinadas regiões, refletindo a distribuição ambiental dos fungos causadores. Tá? Com relação à classificação dos fungos, ali só voltando um pouquinho naquele negócio dependendo da região, então fungo gosta de ambiente quente e úmido, então vocês vão ver realmente uma prevalência desses fungos, por exemplo, da região acima da região sul. Então a gente não vai ver tanto esses fungos aqui na região sul. Eu sou do Paraná, então não é uma coisa muito frequente, mas eu fiz a residência no Mato Grosso do Sul, então lá era uma coisa bem prevalente, a gente via bastante e a gente tratava isso na residência. Aqui no trabalho não é uma coisa que eu vejo tanto, então, mas dependendo da região, dependendo de onde você for morar, onde você está estudando, onde você trabalha, você vai ser mais frequente para você e aí mais importante você saber. Então vamos lá, a morfologia, a forma do fungo. A gente tem basicamente, quando a gente estuda os fungos leveduriformes e os fungos filamentosos, que alguns chamam de bolores. Os fungos leveduras, eles são unicelulares e se reproduzem principalmente por brotamento, que é esse exemplo aqui. Então ele é uma bolinha e ele se reproduz fazendo aqui o brotamento. Os fungos filamentosos, eles são compostos por hifas. Hifas são esses caninhos alongados, que formam um micélio multicelular. Então as hifas crescem e aí elas vão se entrelaçando. E nas leveduras vão ser essas bolinhas.
Existem os fungos que a gente chama de fungos dimórficos, são aqueles que, dependendo da temperatura, eles são desse tipo aqui, filamentosos, e dependendo da temperatura, eles viram leveduras. Então, eles se transformam num e noutro, dependendo da temperatura. Então, dependendo do ambiente, da temperatura, um fungo pode se transformar num e noutro, e esses fungos a gente chama de fungos dimórficos. Com relação à reprodução, pode ser sexuada, ou seja, envolve a fusão de núcleo, e aí você vai ter a formação dos esporos, que seriam os filhotinhos, né? E a assexuada, que é a produção de esporos ou conídeos sem a fusão de núcleos, sendo essa a forma mais comum da reprodução nos fungos patogênicos, ou seja, aqui na levedura vai formando aqui assim o brotamento e liberando os esporos, beleza? Seguimos. Vamos lá, então vamos começar com a paracoco, né? O nome é bem comprido, normalmente a gente fala só paracoco, mas o nome completo, paracoccidioidomicose, tá? Então assim, uma micose sistêmica granulomatosa, ou seja, onde ela machuca, ela vai fazer essa reação granulomatosa causada por fungos dimórficos do gênero Paracoccidioides. Gênero e depois a gente tem as espécies. Então, que espécies podem dar a Paracoccidioide micose? O Paracoccidioide brasiliensis e o Lutzi. Tá? Então, esses são os principais fungos, as principais espécies de fungo do gênero Paracoccidioides que vão dar a Paracoccidioidomicose. Ela foi descrita por esse cara aqui, é o Adolfo Lutz, importante, cara famoso, e recebeu diversas denominações já, como blastomicose sul-americana, doença de Lutz Esplendor Almeida, então assim, cada um dos caras que descobriu ela, e o granuloma paracoccidioídico. Difícil. Tá? Então, mais aqui até a história do paracoco. Tá? Então vamos lá, patogênese dele. A porta de entrada do fungo é inalatória, então você respira, aspira esse fungo e ele vai parar lá no pulmão. Os propagos infectantes, que a gente chama de micronídeos, eles atingem as vias aéreas inferiores, ou seja, vai lá para dentro do pulmão, né? E lá ele faz um complexo primário. E quando a gente fala desse jeito, que ele entra e faz um complexo primário, o que lembra para vocês? Lembra a tuberculose, né? Tuberculose também entra e faz um complexo primário. E aí a gente vai ver que essas doenças, muitas delas têm coisinhas que são parecidas com a outra, né? Então essa história de entrar no pulmão e fazer complexo primário lembra muito a tuberculose. A disseminação do fungo é via linfática e hematogênica para outros órgãos, dependendo da quantidade de núcleo, da virulência do fungo, né? E da integridade do sistema imunológico do hospedeiro e de possíveis fatores genéticos. O que lembra vocês uma doença que entra, um bicho que entra, e aí dependendo da imunidade do hospedeiro, ele pode ir para uma extremidade ou para outra, dependendo disso, da virulência e da integridade do sistema imunológico. Hanseníase, né? Hanseníase faz isso. Dependendo de como for a imunidade, você vai para o polo vichoviano, né? E dependendo de como for a resistência do organismo, você pode ir para um polo ou você pode ir para o outro, né? Então, assim, o fungo ele pode atingir a pele por meio da disseminação hematogênica, ou seja, através da corrente sanguínea. Então, o fungo atinge a pele por essa disseminação hematogênica. Em alguns casos, a infecção pode se manifestar inicialmente na pele, ou seja, pode acontecer de acontecer um trauma e aí você tem inoculação direto na pele, mas o mais comum é a via inalatória, beleza? Com relação à epidemiologia, aquilo que eu estava falando, né, endêmica em algumas áreas da América Latina, especialmente Brasil, Colômbia e Venezuela. Acomete principalmente trabalhadores agrícolas do sexo masculino nessa idade com histórico de exposição à poeira no solo contaminado. Então, aquilo que eu falei, região normalmente para cima da região sul, né? Então aqui na região sul não é um lugar muito comum da gente ver isso daí, mas daqui para cima você começa a ter uma prevalência, uma incidência maior dessa doença, né?
o típico cara, o típico paciente é aquele cara que trabalha no campo, é aquele cara que revira o solo, que fica trabalhando nesse solo contaminado, levanta essas partículas, ele aspira e aí o cara vai ter a doença. Então, o paciente típico é isso, masculino 30 a 60, que trabalha nisso. E você tem esses fatores, tabagismo, alcoolismo, imunossupressão, como facilitadores de um pior quadro. Então, assim, esses pacientes, como vão ser mais debilitados e vão ter a imunidade pior, vai ser pior para eles e vai ser mais fácil desenvolver a doença, como qualquer outra doença infecciosa. Então, para eles vai ser pior e mais fácil de desenvolver a doença. As manifestações clínicas apresentam formas clínicas variadas, desde a infecção assintomática, porque tem uma imunidade muito boa, até a doença disseminada, a imunidade para o fungo não é tão boa. Divide-se em forma subaguda, aguda e crônica. Né? A forma aguda subaguda tem uma progressão mais rápida. Né? Sintomas como febre, perda de peso, lesões cutâneas e mucosas e comprometimento de órgãos como fígado, baço e linfonodos. Então, isso aqui é mais grave, lesiona mais, por quê? Porque pega esses órgãos internos, fígado, baço e linfonodos, sendo aqui representando um linfonodo com esse crescimento do fungo aqui dentro. Pegou lá no pulmão, foi subindo e aí acabou pegando isso e já começa a ter lesão cutânea também. Né? A forma crônica é uma progressão mais lenta, ou seja, ele tem alguma coisa de imunidade, então ele consegue segurar um pouquinho essa proliferação, mas não é total. Nesses pacientes você tem essa progressão mais lenta, com as lesões pulmonares, cutânea, mucosa, linfática e até óssea. Nesses pacientes você vai ter as sequelas no longo prazo, e aí vai ter fibrose pulmonar por destruição, as lesões cutâneas, aqui um céu da boca todo machucado, já com as lesõezinhas, esses vermelhinhos são as lesões da paracoco, lesões cutâneas cicatriciais e essas alterações nesses outros órgãos que vão ser cronicamente por causa de lesões granulomatosas. O sistema de defesa vai ali, vai tentando destruir o fungo, mas ele acaba destruindo também parte do órgão e você vai tendo essa formação de granulomas nesse local. Tá? Manifestações cutâneo-mucosas da paracoco. Então, assim, os locais face, tronco, membros podendo ser únicas ou múltiplas. Então, nesse paciente aqui embaixo, parece até ser uma criança, poderia ser uma lesão, mas no caso dele, ele tem múltiplas lesões. Podem ocorrer lesões extensas e confluentes com aspecto vegetante e ulcerado. Tá? Lesões na mucosa, aqui essa lesão na mucosa, né, na boca, nariz, faringe, laringe, úlceras, placas esbranquiçadas ou lesões vegetantes. Causam dor, destruição do local, né, dificuldade para engolir e alteração da voz, porque pega tudo lá dentro. Vai aumentando o volume, vai fazendo ferida que sangra, cicatriza, sangra de novo e aí vai destruindo essas estruturas. Né? Por isso que eu falei, o otorrino acaba tendo que avaliar. Então, na hora de você tratar, a gente vai falar disso. Né? Multidisciplinar. Desenvolvimento das lesões ocorre devido à resposta inflamatória, aquilo que eu falei, o organismo vai tentando conter a doença, mas ele vai destruindo o local onde tem o fungo por causa da imunidade. A imunidade vai lá, tenta pegar o fungo, não consegue completamente e ele vai destruindo aquele local. Devido à resposta inflamatória do organismo, a presença do fungo nos tecidos. As leveduras induzem a formação de granulomas, que são aglomerados de células inflamatórias que tentam conter a infecção. Então você tem o fungo, ele é assim, vem o sistema de defesa, ele vai tentar conter aquilo dali, vai se juntando várias células ali e ele faz um granuloma. E aí ele vai depositando coisas que vão tentando, substâncias vão tentando destruir esse fungo, mas também tem uma destruição no local. Não é perfeito, tanto é que não consegue conter completamente a doença. Tenta conter, mas acaba machucando o organismo também.
Com relação ao diagnóstico, e aí a gente tem essa sigla para tentar lembrar quando a gente vê uma doença desse jeito, doenças ulcerosas crônicas, doenças verrucosas crônicas, placas verrucosas, a gente tem o PLECT, que nos ajuda a lembrar dos diagnósticos diferenciais. Paracoco, né, leishmaniose, esporotricose, cromoblastomicose e tuberculose cutânea. Então a gente usa muito isso quando a gente vai pensar no diagnóstico diferencial. Essas doenças fazem essas lesões crônicas. Então quando você vê uma lesão, você pensa nisso. Outra coisa que a gente poderia pensar, carcinoma, né, espinocelular, um basocelular também poderia fazer lesão crônica. Então entra no diagnóstico também. Existem, claro, características que vai fazer a gente pensar mais num ou no outro, mas quando a gente pensa nessas doenças crônicas e vai fazer o diagnóstico, a gente tem que pensar nisso. Diagnóstico laboratorial baseia-se na identificação do fungo em amostras clínicas, escarro, biópsia, lavado broncoalveolar, por exame microscópico direto. Mas o principal é a cultura. Então, você conseguir fazer crescer o bicho e identificar ali na lâmina essa estrutura que assim, né, que a gente chama de roda de Leme, ou às vezes quando tem só duas aqui assim, né, Mickey Mouse, é o que nos ajuda mais no diagnóstico. Os testes sorológicos, como imunodifusão em gel, de agar, eles auxiliam, mas eles não diferenciam a infecção da doença ativa. Normalmente, quando a gente tem uma lesão dessas, né, tem um PLECT, tá? O que é o normal do dermato, o que é o normal que a gente faz nisso? Você tem a lesão ali, a ferida, você vai fazer a biópsia, a coleta do material desse, porque eu não vou fazer, por exemplo, um lavado broncoalveolar. Então, quando tem lesão pulmonar, claro, no pneumo, vai lá, vai fazer uma broncoscopia, vai fazer isso. Da nossa parte, vai ser o mais provável é fazer a biópsia. Quando a gente faz a biópsia, e isso eu aprendi na residência, a gente tira vários pedaços dessa lesão. Então, um primeiro pedaço vai para a cultura de fungo, para ver o que cresce ali. Um segundo pedacinho da ferida vai para a cultura de bactéria, para ver a questão, por exemplo, de tuberculose cutânea. Um outro pedacinho vai para, isso eu estou falando muito da residência, lá que a estrutura era muito boa. Outro pedacinho vai para, normalmente para biologia, para o laboratório, para eles fazer o que chama de imprint, ou seja, pegar o pedacinho de pele, o pedacinho da ferida, colocar numa lâmina e já olhar para ver se identifica alguma coisa. Né? Então, o imprint é pegar o pedacinho de pele e já fazer isso daí. Outro pedaço ia para histopatologia. Então, para você ver quanto pedaço de uma lesão a gente tinha que mandar. Então, cultura para fungo, cultura para bactéria, imprint e para histopatologia. Então, normalmente a gente tirava 4 pedaços de uma lesão para fazer o diagnóstico dos PLECT. Tá? O imprint ajuda muito no diagnóstico de leishmaniose. E lá em Campo Grande, na residência, o pessoal do laboratório era muito bom nisso. Então, assim, porque lá o pessoal é muito bom. Então, a maioria das vezes acaba vendo assim a histopatologia, identifica, e se não der certo, aí vai ter que ser mesmo para cultura, que normalmente nesses casos é difícil. Tá? Então, normalmente é assim que a gente faz o diagnóstico. O tratamento. As drogas de escolha são sulfametoxazol, trimetoprim, itraconazol e anfotericina. Tratamento longo, tratamento demorado, então mais de 12 meses de tratamento. Então são pacientes que ficam. Às vezes, o acompanhamento disso acaba ficando, como eu falei, multidisciplinar. Lesão, às vezes, de mucosa, o otorrino tem que olhar também. Lesão pulmonar acaba ficando muito mais com o pessoal da pneumo. Pessoal da infecto para ir avaliando a eficácia do tratamento no paciente. Então, não tem jeito. Dependendo do quadro, é multidisciplinar. Vários profissionais vão ter que dar uma pegada para dar uma olhada para poder acompanhar esse paciente, tá? Coisa complicada, chatinho, porque é muita coisa, é um bom tempo que você tem que estar acompanhando. Prevenção e saúde pública, né? O uso de máscara, tem que ter uma proteção desses profissionais que lidam em regiões onde você tem um risco maior de se contaminar com o paracoco, beleza? Vamos lá.
A esporotricose, tá? Infecção fúngica subcutânea causada por fungos, de novo, fungos dimórficos do gênero Sporotrix, ou seja, tem um gênero e a gente tem as espécies que causam isso daí. Então, principalmente é o Sporotrix schenck, mas a gente tem outras espécies do complexo Sporotrix, mas o principal é esse daí. Doença descrita pela primeira vez por Schenck em 1898, após identificar casos de lesões nodulares em um paciente que manuseava rosas. E daí que veio-se um dos nomes dela, doença do jardineiro, doença da roseira, porque eles se cutucavam, machucavam a pele com a rosa e essas rosas, essas plantas estavam contaminadas com o Sporotrix. Então, é uma doença, essa daqui não é aspirada, vocês vão ver que é por trauma. O agente etiológico, a patogênese e a fisiopatologia. Então, de novo, ela é causada por fungos dimórficos, ou seja, tem aquilo de num ambiente ele tem um formato, no outro ambiente ele tem outro formato, do complexo Sporotrix schenck. Que formato que é esse daqui? Das bolinhas. São hifas em... Não, né? Então esse daqui não é IFA, esse daqui são... Aí me fugiu o nome agora. Mas esse aqui é diferente, tá? Então vamos lá. Novas espécies foram identificadas, como o Sporotrix brasiliensis, que tem implicações epidemiológicas e possíveis diferenças de virulência. Então, várias espécies. Via de entrada, a inoculação traumática por espinhos, arranhões e mordidas de animais, né? Principalmente gato, e a gente lembra que aconteceu muito no Rio de Janeiro, acontece muito no Rio de Janeiro essas endemias, né? Inalação de partículas fúngicas pode acontecer e pode levar a quadros pulmonares ou disseminados, mas não é o tão comum, tá? Ele tem uma disseminação linfática. Então, as lesões cutâneo-linfáticas decorrem do trajeto do fungo. Por isso, aquela primeira imagem em que você ia tendo, machucou aqui assim, e aí depois, com o tempo, ele vai trajeto linfático. Isso é bem característico da esporo. Tem a primeira lesão e aí você vai tendo as outras lesõezinhas por crescimento. Mais uma vez, a história da imunidade celular mediada por linfócitos T tem papel crucial, ou seja, tem uma imunidade boa, menos doença, imunidade ruim, pior a doença. Tem papel crucial no controle da infecção, que explica a maior gravidade em indivíduos com deficiências imunológicas. Por exemplo, o paciente HIV vai ter uma facilidade de ter a doença e vai ter uma doença pior ainda, né? Epidemiologia endêmica em várias regiões do mundo, principalmente em áreas tropicais e subtropicais. Então, aquela coisa que teve Rio de Janeiro e Minas Gerais também, assim, né? Muito por causa dos gatos. Jardineiros, agricultores, veterinários, profissionais de manejo de animais. E crescente relevância da transmissão por gatos domésticos. Então, assim, aconteceu muito por causa disso, de gatos domésticos, não eram profissionais, pessoas em casa tendo os gatos contaminados e espalhou bastante isso, sabe? Até agora eu não sei como que tá isso nessas regiões, mas eu lembro numa época que teve realmente uma epidemia de casos de esporo no Rio de Janeiro por causa de infecções em gatos. Os quadros clínicos a gente vai ter a forma cutânea, ou cutâneo-linfática, né? Lesões nodulares e a mesma história do trajeto. Tá? Você pode ter uma cutâneo fixa, ou seja, uma lesão, você pode ter uma lesão, você pode ter um quadro só mucoso, você pode ter aquela forma sistêmica ou disseminada nos imunodeprimidos, né? E a esporotricose felina, né? Então, aquela coisa do bicho, do animal que vai ter, e aí a facilidade para transmitir para o ser humano. O diagnóstico, claro, o quadro clínico, né? Sempre a gente vai pensar quando vê o diagnóstico, e o exame direto, microscopia. Um raspado de lesão, biópsia, material do exudato, né? Mas no material de exudato você tem uma baixa sensibilidade. O que é o padrão ouro? A cultura, né? Você conseguir fazer crescer o bicho, que nem aqui, a cultura do bicho, né? Então, mesmo material, aquilo que eu falei, de uma lesão, como você tem outros diagnósticos diferenciais, você vai tirar vários pedaços, cultura para fungo, cultura para bactéria, histopatologia, essas coisas.
A histopatologia, a possibilidade de diagnóstico diferencial com outras doenças, né? Então, assim, aí vai para o patologista para ele ver aquilo que eu falei, aqui, ó, tuberculose cutânea, leishmaniose, paracoco. Então, assim, se ele vê o bicho ali, se ele consegue identificar que bicho está ali, o patologista já faz. Aqueles testes moleculares, PCR, sorologia e outros testes, isso normalmente para estudos acaba feito porque é mais difícil de fazer e aqui no Brasil a gente não tem muito para, digamos, você conseguir fazer esses diagnósticos com essas ferramentas. Tá? Então, normalmente, cultura e histopatologia, sabendo que em termos, digamos assim, para uma prova, o que é o padrão ouro? O padrão ouro é a cultura. Tá? O tratamento. Então, o itraconazol, né, é o principal tratamento em pacientes aquilo imunodeprimidos, mais debilitados ou refratários, a anfotericina B, que daí é um antifúngico injetável. Esses outros antifúngicos, o posaconazol, o voriconazol, são opções. Né? Ele tem um bom prognóstico, né, porque é uma lesão mais localizada. Se você não tiver uma imunodepressão ou não tiver um quadro mais extenso ou um quadro mais interno, mais grave, normalmente um bom prognóstico quando tratado cedo e adequadamente. Imunodeprimidos pode ser mais grave, exigindo tratamento agressivo e prolongado, aquilo que eu falei. Né? A cromoblastomicose, também uma micose cutâneo, subcutânea crônica, decorrente da infecção por fungos denominados demáceos. Né? Eles têm uma parede celular escura, então são fungos negros, fungos pretos. Né? São encontrados no solo também, em materiais vegetais em decomposição, sendo que a infecção geralmente ocorre por pequenos traumas na pele. Então, primeiro paracoco, inalação, esses dois traumas na pele, né? Enfia o bicho dentro da pele. Arranhões, cortes ou perfurações com espinhos e fragmentos de madeira. Apesar de não ser tão comum quanto as outras micoses, quanto o paracoco e a esporo, pode causar morbidade significativa se não for diagnosticado e tratado a tempo. Esse é bucha. Esse é bucha porque faz essas lesões aqui, faz essas destruições no pé, perna e é difícil. Lembro, como eu falo, agora aqui no sul não é uma coisa que eu vejo, mas época de residência lá no Mato Grosso do Sul, pacientes crônicos, pacientes com lesões, com lesões crônicas, a gente tratava, usava um monte de coisa e assim, melhora pouco. Então, pacientes com quadros longos é muito difícil de tratar, muito difícil. Assim, resposta ao tratamento é pouco, além do medicamento tem que fazer outras intervenções que vocês vão ver ali um pouquinho depois, então bem difícil aqui, bem complicado o tratamento. O agente etiológico é a mesma história, né? Principais fungos, a Fonsecaia pedrozóia, o mais comum da América do Sul, né? Incluindo o Brasil, mas a gente tem esses outros fungos aqui, a Cladofialófora carrione, Fialófora verrucosa, Rhinocladiella aquaspersa. Então esses seriam outros fungos, mas o principal, a Fonsecaia pedrozóia. Né? Então são fungos filamentosos, né? Aqui o outro era o outro tipo de fungo, me fugiu a palavra agora, mas esses em bolinhas, né? E esse aqui um fungo filamentoso, né? Então, e aqui a cultura mostrando que ele faz uma cultura preta, né? Então, demácia que a gente chama. Né? Epidemiologia, regiões tropicais, subtropicais, lugar quente, calor e zona rural. Né? Então, o cara que trabalha aqui no campo, levanta esses pedacinhos de mato, essas coisas, traumatiza a mão, traumatiza a pé, até que ele está bem, está com uma bota protegendo ali, mas às vezes está mexendo no mato, levanta graveto, levanta madeira, essas coisas, fura, machuca, inocula o bicho e aí vai ter a doença. Adultos masculinos de meia idade, né? Então mais relacionado a essa atividade profissional.
a patogênese e a fisiopatologia. A inoculação traumática, né, manejar vegetais, madeira, solo contaminado. Após a penetração, né, do fungo na pele, ocorre uma reação inflamatória e faz uma lesão granulomatosa. Então, a lesão, mais uma vez, você tem o bicho, células de defesa vão tentar abranger, junta muitas células ali, você faz um granuloma na volta da lesão. As células muriformes, que são esses sclerotic bodies ou medullary bodies, se formam no tecido sendo patognomônico. Então, as células aqui, ó, as células muriformes, que é isso daqui, né? Essas células escuras aqui, são na patologia são patognomônico da doença. De novo, a ideia da imunidade, né? Você principalmente deveria ter uma imunidade celular para conseguir combater, né? E se você não tem essa imunidade tão boa, o bicho desenvolve mais. Presença de melanina na parede fúngica dificulta a destruição pelos fagócitos, prolongando a infecção. Então, o fato deles terem melanina e por isso que eles são escuros, a melanina na parede celular desses fungos ajuda eles como uma defesa maior contra o nosso sistema imune que tenta destruir. Então, a melanina para eles funciona como um mecanismo de defesa também. As formas clínicas, membros inferiores, os locais mais comuns, membros inferiores, pés e pernas, mas pode ocorrer em membros superiores. Bateu numa madeira, fez um machucado na mão, fez um machucado no braço. Então a gente vai ter uma lesão verrucosa, né? Uma lesão nodular, essas daqui, e a lesão em placa, que às vezes o nodular se junta a vários, ele vai fazer uma placa. Isso aqui, apesar de ser verrucoso, a gente pode considerar uma placa verrucosa. A gente pode dizer desse jeito. Aqui, nodular, quando se junta, forma uma placa. Com relação ao diagnóstico, a mesma coisa, né? Quadro clínico, né? Mesma história do exame direto, a microscopia, a gente vai coletar material disso e, mais uma vez, a cultura sendo o padrão ouro, né? Mais uma vez também a biópsia, a gente vai ver o que? Os granulomas, né? A reação inflamatória na volta das células muriformes que são patognomônicas. Mais uma vez a mesma história, a gente sim tem testes moleculares como o PCR, mas isso mais para estudos epidemiológicos não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão fácil assim de pedir. Tratamento. O tratamento a gente vai usar antifúngicos sistêmicos, né? A principal droga de escolha, o itraconazol. A gente tem a terbinafina como alternativa, a gente tem o fluconazol, posaconazol, o voriconazol, outros antifúngicos que podem ser considerados, né, em casos refratários e, como eu falei, é difícil. As pacientes formas graves disseminadas, a gente pode fazer o injetável anfotericina B, só que são lesões que a gente precisa fazer alguma coisa a mais. O coisa a mais, dependendo da lesão única, localizada, cirurgia, tentar tirar, mas lembrar que é uma estrutura cheia de bicho, tomar cuidado na hora de cortar, porque você pode cortar e acabar implantando mais bicho ainda na pele. Tratamentos com crioterapia, então nitrogênio líquido era uma das coisas que a gente fazia ali na residência, nas lesões maiores, para tentar destruir um pouquinho dessa lesão, dessa pele contaminada com crioterapia, termoterapia, ou seja, fazer calor, tem como se fossem uns forninhos ali assim, ou o próprio secador de cabelo nas lesões, então altas temperaturas, baixas temperaturas para tentar matar esse fungo, destruir, tentar fazer essa destruição, esse tratamento local. E a cirurgia com esse cuidado de que se você cortar, você tem que tomar cuidado para não implantar mais bicho na pele. Como eu falei, difícil de tratar, bem complicado, bem chatinho o tratamento, porque são pacientes crônicos, assim, a gente fica com eles um bom tempo, como eu falei, desde o início da residência até o final, os 3 anos, pacientes continuavam lá no ambulatório, porque são pacientes crônicos. Então, beleza, pessoal. Era isso com relação à aula.
Espero que vocês tenham gostado. Vamos para as questões ali assim, assunto mais complicadinho, mais pesado mesmo. Como eu falei, depende muito da onde você está, depende muito do lugar onde você estuda, onde você trabalha. Aqui na região sul não é uma coisa tão comum, vi mais isso na época da residência, agora já não é mais tanto o meu dia a dia. Tá? Vamos lá para as questões. Um paciente do sexo masculino, 35 anos, agricultor, procedente da zona rural do Mato Grosso. Tá? Então a gente já tem epidemiologia aqui. Lesões cutâneas ulceradas e verrucosas em membros inferiores. Evolução crônica e progressiva de aproximadamente 10 anos. Tá? Crônico. Exame histopatológico revela a presença de células escleróticas, corpos muriformes na derme. Qual o diagnóstico mais provável? Agente etiológico. Tá? Aqui as alternativas, dá um pause aí e lê as alternativas. Paracoccidioide é uma micose sistêmica endêmica em certas regiões, paracoco, né? Particularmente no Brasil. Em relação à fisiopatologia e imunidade inata e adaptativa dessa micose, assinale a alternativa correta. Mesma história, dá um pause aí, dá uma lida nas questões e depois eu falo nas respostas. Paciente de 40 anos, residente na área rural do Rio de Janeiro, apresenta lesões nodulares e ulceradas em membro superior direito. Com trajeto ascendente linear. Refere ter se arranhado com um gato há algumas semanas. Qual o exame? O diagnóstico está fácil, né? Mas daí a questão não é tão simples. Qual o exame complementar mais indicado para confirmar o diagnóstico? Não é tão difícil. Dá um pause e vê as alternativas. Qual das seguintes alternativas apresenta uma característica que diferencia a cromo da paracoco que diferencia a cromo da paracoco e da esporotricose? Então é a cromo diferenciando dos dois, paracoco e esporo. É interessante. Dá um pause e vê as alternativas. Em relação ao tratamento da esporo e da cromo, assinale a alternativa que melhor reflete as recomendações e desafios. Interessante também. Dá um pause e depois nas respostas a gente discute isso. Beleza, pessoal? Então, 5 questõezinhas para vocês darem uma estudada, uma revisada. Beleza, então, pessoal? Essa foi a aula sobre as micoses profundas. Como eu falei, escolhi 3 mais importantes, existem outras que talvez mais para frente faça uma aula disso daí, assunto mais pesado, realmente é difícil isso, para estudar é mais complicadinho, mas tá aí, mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Se aquele papinho de sempre, inscreve no canal, dá um like, compartilha e eu aguardo vocês daqui a pouquinho nas respostas das questões. E se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem questionamentos, se vocês tiverem ideias de aulas, mandem aí, que daí eu sempre estou lendo, eu estou sempre conversando sobre isso daí. E ainda não tenho a ideia da próxima aula, até mesmo se vocês tiverem alguma dica, manda aí que eu vejo, tá bom? Tchau, tchau para vocês. Até agora há pouco as respostas.